O F-104 Starfighter foi introduzido no serviço paquistanês em 1961, quando 10 F-104A monopostos e 2 F-104B bipostos foram entregues sob o Programa de Assistência Militar dos Estados Unidos, foram designados ao 9º Esquadrão do Paquistão, os Griffins. Os Starfighters vieram do inventário da Força Aérea dos Estados Unidos e foram reformados com novos motores e assentos ejetáveis com ejeção para cima. Os canhões M6, um Vulcan, foram reinstalados após serem removidos durante o serviço nos Estados Unidos. De acordo com o autor de aviação Martin Baumann, a entrega dos Starfighters ao Paquistão estava diretamente ligada ao famoso abate do avião espião U-2, pilotado por Gary Powers. O U-2 decolou de Peshawar, no Paquistão, e assim que os soviéticos souberam disso, ameaçaram o Paquistão com armas nucleares. Os americanos concordaram em fornecer os Starfighters para o Paquistão se defender de ameaças assim. Os pilotos paquistaneses de Starfighter foram selecionados das unidades de F-80 e 6 Sabwar e participaram de treinamento avançado nos Estados Unidos e em Sargodha, base principal do esquadrão. Em meados da década de 1960, as tensões entre Paquistão e Índia estavam altas. O principal motivo era a disputa pela Caxemira, reivindicada e parcialmente controlada por ambos. Quando o Paquistão tentou obter controle total sobre a Caxemira por meios militares, em 1965, um conflito aberto eclodiu em agosto daquele ano. Além de 12 Starfighters, a Força Aérea do Paquistão contava com cerca de 100 F-80 e 6 Sabres. Outras aeronaves de combate incluíam bombardeiros B-57 e treinadores com capacidade secundária de ataque. Ao todo, cerca de 150 aeronaves com capacidade de combate estavam disponíveis. A Força Aérea Indiana era cerca de 3 vezes maior, mas isso incluía um grande número de modelos obsoletos, como Vampires e Uragans. A Índia precisava manter vários esquadrões prontos para possível conflito com a China. Assim, sua superioridade numérica em 1965 não foi tão evidente quanto se esperava, ao menos em um conflito breve. A única aeronave indiana comparável ao F-104 em termos de desempenho era o MiG-20 e A Índia possuía 12 desses caças soviéticos no início da guerra, mas o esquadrão não estava totalmente operacional, resultando em uso limitado. Curiosamente, a Índia também tentou comprar o F-104 dos Estados Unidos, mas por vários motivos não houve acordo. Antes do conflito principal começar, houve um conflito menor em março de 1965, quando as forças paquistanesas entraram na área chamada Rann de Kutch. Nenhum país usou a força aérea para apoiar tropas terrestres, mas 2 caças paquistaneses foram deslocados para a base aérea de Moripur e realizaram patrulhas aéreas de combate perto da fronteira. Durante uma patrulha, eles interceptaram um Canberra indiano em missão de reconhecimento. Eles seguiram o avião indiano por 10 minutos, mas não tinham permissão para abatê-lo. Quando o principal conflito pela Caxemira começou em agosto, primeiro com uma infiltração de forças paquistanesas fingindo ser população local da Caxemira, em 1º de setembro, após atacar abertamente as forças indianas, caças paquistaneses iniciaram várias missões de patrulha aérea de combate na região, muitas à noite. Aqui as limitações do modelo apareceram pela primeira vez. O radar do Starfighter era projetado para detectar bombardeiros em alta altitude. Ele não detectava alvos em baixa altitude, então os pilotos do Starfighter dependiam do controle em terra para interceptações bem-sucedidas. Os pilotos indianos do Canberra fugiam das patrulhas do Starfighter, voando abaixo de 300 metros, mas suas aeronaves desapareciam na interferência do solo.
Os pilotos paquistaneses voaram mais baixo para tentar localizar visualmente os Canberra indianos. O primeiro contato significativo com o inimigo para os Starfighters paquistaneses ocorreu em 3 de setembro de 1965. 4 Mystère indianos voavam a média altitude. Eles eram escoltados por 8 Nats da esquadrilha 23, voando a 100 pés de altitude. Uma patrulha aérea de 2 F-860Fs, liderada pelo comandante Yusuf Khan, foi enviada para interceptar os Mystère, mas acabou atacada pelos Nats no setor de Sialkot. O comandante indiano Trevor Killer danificou o avião do líder dos Sabres. Ainda diz que essa foi a primeira vitória aérea da guerra, mas fontes paquistanesas discordam, pois Khan pousou seu sabre de volta à base. A luta aumentou e o ala paquistanês foi orientado a recuar, pois um tanque de combustível não foi descartado. Mas após cerca de 10 minutos de combate, um F-100 e 4 Starfighter pilotado pelo oficial de voo Abbas Mirza apareceu. Ele fora chamado para ajudar os Sabres. Abbas descreveu o tempo como muito nebuloso. Ele estava a 15 mil pés e o GCI ordenou que acelerasse para 600 nós, pois o líder dos Sabres precisava de ajuda urgente. Outro F-104, pilotado pelo tenente de voo Hakim Mua, foi acionado e direcionado para a área após Abbas. Abbas viu o líder dos Sabres a 1 milha à frente, seguido por um grupo de Nats. Como Abbas era bem mais rápido que as aeronaves do combate, decidiu ultrapassar o Sabre para mostrar que o reforço chegou. Abbas então desligou o pós-combustor e executou uma manobra yo-yo. Os Nats indianos se afastaram rumo à fronteira. Mas um dos Nats, pilotado pelo líder de esquadrão Brishpal Singh Sikand, ficou separado e aparentemente desorientado. Ele avistou um campo de pouso paquistanês desativado em Pasrur e pousou lá, acreditando estar em território indiano. Há fontes que dizem que Sikand foi forçado a pousar pelos Starfighters. Mas, de acordo com Peter Davis, que cita Abbas, nem ele nem o segundo piloto de Starfighter, Hakim Mua, avistaram o Nat de Sikand antes dele pousar. O caça britânico, produzido sob licença na Índia, era muito pequeno e a visibilidade estava ruim naquele dia. Os Nats estavam com pouco combustível quando os Starfighters chegaram. O piloto indiano Sikand relatou falha no rádio, bússola e sistema hidráulico, o que pode explicar seu erro de navegação e caracterizar o episódio como um engano, não uma rendição. Mesmo assim, esse erro constrangedor não impediu Sikand de se tornar marechal do ar da Força Aérea Indiana. Além das missões de patrulha e escolta, os Starfighters paquistaneses faziam reconhecimento improvisado sobre bases aéreas indianas. 100 pods de reconhecimento dedicados usavam câmeras portáteis. Em algumas dessas ocasiões, foram usados F-100 e 4Bs de 2 lugares, e os Starfighters voavam de cabeça para baixo a apenas cerca de 50 metros do solo.
A estabilidade do avião permitiu algumas fotos úteis. Em 6 de setembro, o conflito virou uma guerra em grande escala. 2 caças paquistaneses patrulhavam ao amanhecer a 15 mil pés. Eles eram pilotados pelos tenentes de voo Aftab Alam Khan e Amjad Hussain. O controle de interceptação em solo guiou pilotos paquistaneses até 4 Mysters indianos que atacavam vagões-tanque de combustível perto de Gokar. Os Mysters tinham como líder o líder de esquadrão Patrick Earle. Aftab Alam Khan lembra que pediu permissão para descer a uma altitude mais baixa e atacar os Mysters. Primeiro foi negado, pois perderiam o contato por rádio. Então, Alam deixou seu ala a 15 mil pés para atuar como retransmissor de rádio e mergulhou em direção aos clarões no solo. Ele ficou surpreso ao ver que estava voando de frente para uma formação de 4 Mysters. Os pilotos indianos viraram na direção do F-104 e iniciou-se o combate em baixa altitude. Alam recorda ter usado os flaps para aumentar a taxa de curva. O vibrador do manche indicava os limites da aeronave, mas o Starfighter respondia bem. Ainda estava bastante escuro, então Alam estava tendo dificuldade para manter o Mysters à vista, enquanto eles não tinham problema nenhum em acompanhar o caça dele com pós-combustão. Após algumas manobras, Alam se posicionou atrás de 2 dos Mysters. Os pilotos paquistaneses foram instruídos a não lançar mísseis AIM-9B tão baixo, mas Alam ainda acreditava que conseguiria acertar. Alam conferiu a distância, obteve um bom sinal e apertou o gatilho. O clarão do míssil cegou Alam por um instante e ele não viu o impacto. Ele iniciou uma subida em zoom logo após o lançamento. Seu controlador de radar informou rapidamente que o voo indiano relatou pelo rádio um Myster abatido e outro danificado. Alam recebeu ordens para virar à direita e buscar os 2 Mysters restantes. Ele obedeceu, mas não os achou. Como em outros incidentes entre as forças aéreas da Índia e do Paquistão, os 2 lados discordam sobre o desfecho. A luta ocorreu perto do campo de aviação de Hawali, no Paquistão, e algumas fontes relatam que encontraram destroços do Myster. Outros dizem que as forças paquistanesas apenas viram fogo e explosões no solo. O lado indiano afirma que o fogo veio de tanques descartados por um Myster e que nenhuma aeronave foi perdida. O Paquistão reconheceu a vitória de Alam Khan como a primeira de um F-104 além do primeiro abate com míssil pela Força Aérea do país. Esta foi a primeira parte do nosso vídeo sobre o F-104 Starfighter no conflito indo-paquistanês de 1965. Ainda há confrontos interessantes e polêmicos a serem discutidos, como o abatimento contestado de um Starfighter.
A segunda parte será lançada na próxima semana. Não deixe de assistir, pois as continuações costumam ter menos desempenho e o algoritmo do YouTube raramente as recomenda. Junte-se aos nossos apoiadores no Patreon ou faça uma doação pelo PayPal para manter o canal funcionando e continue assistindo Showtime 112.